Olá, muito boa tarde. No próximo domingo, a Igreja Católica assinala o Dia Mundial dos Pobres, numa iniciativa que nos interpela a olhar o quadro da pobreza e da fragilidade, que é transversal a povos, países ou credos. Temos connosco a Rita Valadas, presidente da Caritas Portuguesa, instituição que nesta matéria faz um trabalho de grande proximidade e de acompanhamento permanente das situações de fragilidade. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais entre nós. Temos nesse horizonte o sétimo, já é a sétima edição do Dia Mundial dos Pobres. Desta vez com um tema muito curioso e interpelante: nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Este desafio constante a que estejamos permanentemente atentos também àqueles que mais precisam e que mais frágeis estão. É muito interessante o tema, embora não seja, é um tema que vem sendo tratado como a inspiração de vários momentos pelo Papa Francisco e que lança sempre um desafio com vários verbos. Neste caso, aparentemente, é até parece uma coisa descuidada, não é? Não afastes. Não é que tenhas que fazer mais nada, mas não afastes de nenhum pobre o teu olhar. Mas depois, no desenvolvimento, vêm outros verbos, vem a necessidade de explicar que o olhar é mais do que só olhar ou passar os olhos, é ver e envolver-se é outro dos verbos, é envolver-se, é sacudir, que é essa sim uma palavra nova e interessante, sacudir a indiferença. O Papa tem vindo a falar muito sobre a transparência dos pobres, que tem a ver com a questão do olhar e do ver. E agora há qualquer coisa mais física, que é não podes só olhar, passar e ver, tens que sacudir a tua indiferença e participar e tomar iniciativas que confirmem que os pobres estão entre nós e nós somos responsáveis também por melhorar a vida dessas pessoas a todos os níveis, desde a nossa intervenção pessoal até à legislação e ao compromisso político. É bastante interessante. E em Portugal, e os números continuam a dizê-lo, andamos pelos 20% de portugueses que são pobres ou que habitam esse limiar da pobreza ou esses requisitos definidos também pela Comunidade Europeia, que definem o que é ou não a pobreza. Eu tenho muita dificuldade em olhar as pessoas, e ainda muito menos com esta mensagem, não é? Por taxas. Uhum. Até porque a leitura das taxas é manipulável. Quer dizer, o que a verdade é que há um número residente de pobres que varia muito pouco, e normalmente varia quando variam outros valores que não a situação das pessoas. Se o rendimento médio, sabendo que as pessoas estão nesta situação quando têm 60% do rendimento médio, se o rendimento médio sobe ou desce a taxa da pobreza. Isso não significa nenhuma diferença na vida das pessoas que estão vulneráveis, em situação de risco ou mesmo em situação de pobreza. E esta mensagem do Papa apela precisamente a não nos fixarmos apenas, como dizia, nos números, não é? Muitas vezes este drama da pobreza são números e percentagens. Para as pessoas que estão mergulhadas nesta situação, é uma situação de vida aflitiva e de sofrimento. Nem é só uma vida e um sofrimento, é que cada situação destas é uma pessoa, uma família que o vive de maneira diferente. É claramente um desiderato que nós não temos conseguido vencer. Mantemos esta situação com muitos programas, muitos projetos, muitas campanhas, e o Papa lança aqui um desafio que eu acho que é importante, que é
eles têm que estar envolvidos na resolução do seu problema. Não chega só nós, do alto da nossa mesa, da nossa cadeira, olharmos para os pobres como fossem os outros e não fossem parte integrante da nossa sociedade e dos tesouros que nós temos também por lá. E temos que os envolver para que eles se sentam parte do seu projeto de vida e não uma consequência do pensamento de outra pessoa qualquer. Há muitas coisas que as pessoas têm e não usam porque se acomodam à situação em que estão e não são chamados a pôr em cima da mesa os seus dons. E os dons toda a gente tem. Por isso, a participação das pessoas na resolução do seu próprio problema, eu creio que é absolutamente indispensável. Não basta termos medidas de política, estratégias, programas, apoios pontuais ou regulares. Tem que haver uma forma de que, quando se assume um compromisso, o compromisso tem sempre duas partes, tem a parte de quem recebe e a parte de quem dá. O incumprimento das duas partes deve ser avaliado da mesma maneira. E as pessoas têm que ser chamadas a dizer como é que podem contribuir para a mudança do seu caminho e o que é que gostavam, qual é a sua perspectiva de futuro. Quando se há pobres, e sempre os haverá, como já Francisco nos tem chamado a atenção, a pobreza também não é só financeira, temos muitas outras formas de pobreza, mas seja qual for a situação, tem que haver um espaço de participação para quem está nessa situação e de compromisso. E este compromisso também passa pelas comunidades cristãs. Aqui, nesta mensagem do Papa, a dado momento, ele escreve que delegar a outros é fácil, oferecer dinheiro para que outros pratiquem a caridade é um gesto generoso. Mas é preciso envolver-se. E muitas vezes parece que, e preside a Caritas portuguesa, e as nossas comunidades às vezes descansam, dá a sensação que podem descansar um bocadinho na ação da Caritas. Há aí um grupo de pessoas que se dedica a isto e nós estamos isentos ou contribuímos no Peditório Nacional. Não é isto bem que se pretende, não é? A falta de esperança e o desalento muitas vezes leva a isso. Eu não quero acreditar que há um propósito negativo nesse pensamento. É certo que às vezes se pensa, há aí quem faça, não preciso eu de fazer, é preciso pensar qual é o meu papel. E o meu papel, no mínimo, se eu tenho condições para dar um apoio financeiro, e isso é importante, nós vivemos tempos muito difíceis em termos das disponibilidades financeiras. O país sofre e não é só a pessoa, é a pessoa, o grupo, a proximidade. Neste momento a crise é geral. É perceber até que ponto é que eu posso apoiar e acompanhar aquilo que eu dou. E considerando que na vida de uma pessoa com muitas vulnerabilidades pode haver sempre uma que eu posso acudir. E não precisa de ser dinheiro, pode ser uma palavra, pode ser pode ser tempo. E esse pensar sobre que vai conduzir ao envolver-se, não é? É o caminho para nós fazermos uma avaliação sobre a nossa capacidade e o nosso potencial de apoio para que a vida possa ser diferente. Porque a situação de vulnerabilidade destas pessoas impacta a nossa vida também. E se nós não podemos ser indiferentes, porque estas pessoas não são transparentes, vivem connosco, e se nós queremos bem-estar e uma sociedade digna, com dignidade para todos, temos que saber com o que é que nós podemos contribuir e não reduzir isso a dinheiro. A Caritas tenta fazer isso fazendo o trabalho o mais próximo possível, porque esse envolvimento é o reconhecimento do papel que a proximidade tem na resolução da vida dos mais próximos. Para este crescimento do bem-estar e da melhoria da vida das pessoas, é absolutamente indispensável o trabalho que cada um pode fazer com o seu vizinho, ou cada comunidade pode fazer na sua paróquia, e tudo independente das opções que cada um possa ter.
Uma pessoa não é mais ou menos vulnerável se é católico ou se não é católico, ou se é branco ou não é branco. Temos que retirar toda essa pasta que esconde a realidade da necessidade da nossa participação. Nós não podemos aceitar ter justificações para não participar. Nós somos todos convocados para o fazer, temos que o fazer próximo e temos que o fazer com os dons que nos são emprestados em vida. E os portugueses, que habitualmente são tidos como solidários e que agem efetivamente em determinadas situações de maior urgência social, depois, quando não há estas ditas catástrofes mais pontuais, também adormecem com alguma facilidade ou alheiam-se deste tema? Qual é que é a experiência da Cáritas? O tempo que nós estamos a viver não é um tempo em que as pessoas se alheiam por falta de dificuldades. Neste momento, eu sinto que há dois tipos de alheamento que me preocupam. Um alheamento que é o alheamento daqueles que sempre apoiaram e sentem que agora não têm as mesmas condições, e é quase como, se eu não posso continuar a dar o mesmo, não sirvo de nada. E isto não é assim. As pessoas têm que, se calhar, perceber que o pouco às vezes faz uma diferença enorme, e seja em dinheiro, seja em tempo, e seja em atenção, em olhar, em compromisso. E por isso, se não posso fazê-lo da forma que era mais prática para mim, posso encontrar outras soluções. E estão aos olhos de toda a gente. Eu acho que o desafio é essa procura. O outro desafio é o desafio das pessoas que se aproximaram da Cáritas ou de outras instituições porque nunca o tendo feito antes, e que neste momento e que consideravam que o apoio pontual que iam ter ia resolver a sua situação. Com o somar das crises, as pessoas começam a ver essa situação cada vez mais longe, e eu sinto as pessoas desalentadas. E eu acho que este dia tem que ser um dia que não pode ser marcado com o desalento, é marcado com a esperança. Nós todos podemos fazer alguma coisa pela diferença, nós todos podemos olhar para perto de nós e vermos como é que podemos fazer a diferença discreta, e por isso o desalento é a pior coisa que pode acontecer. É se as pessoas, não havendo recursos, sendo tão difícil, havendo cada vez menos doadores disponíveis e não havendo soluções ao nível do rendimento que retirem a situação das pessoas, da situação da pobreza, então não podemos acrescentar a isso a falta de esperança. O desesperançar é o pior inimigo que pode haver deste olhar e deste compromisso e desta atenção e deste envolvimento. E esta crise política, que entretanto se abateu no nosso país, que onda de choque é que vai gerar nessa esperança ou nessa falta dela? O que é que eu diria? Não pode causar nenhuma diferença. Isto é uma questão política, a resolver pelos políticos, que não pode prejudicar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou são pobres. Eu não sei o que é que vai acontecer, porque se eu fosse, eu estaria riquíssima e haveria dinheiro para muitas coisas, e não faço ideia do que é que vai acontecer. Conheço muito mal os meandros da política e não faço ideia do que vai acontecer. Agora, o que eu sei é que, seja o que for que aconteça, sejam quais forem os protagonistas, há prioridades. E as prioridades têm que ser claramente definidas, e entre essas prioridades têm que ser os mais vulneráveis, tanto na necessidade que têm de receber, como na capacidade que têm de dar. As políticas sociais são essenciais para este auxílio e este retirar e capacitar os mais frágeis. Temo que diferentes sensibilidades políticas possam pôr em causa este entendimento de um Estado social? Não, o que eu acho é que tinha que haver, do ponto de vista político, como aliás o Papa também refere nesta mensagem, tinha que haver um compromisso
apolítico de participação para a resolução dos problemas sociais. Lato sensu, saúde, educação, pobreza, justiça. Há assuntos que não podiam ter cor política. Tinham que ser a base de uma ação digna e com atenção, com a pessoa no centro, efetivamente no centro do pensamento, do olhar e da ação. O que é que faz falta para isso? Mais maturidade? Estamos quase a completar 50 anos do pós-25 de Abril, não é? Desta a Revolução que nos trouxe a democracia. Ainda não temos maturidade democrática suficiente? Também não sei. Eu nem nas pessoas às vezes consigo perceber se o problema é a maturidade, mas o que eu acho é que devia haver mais humildade. Não pode valer mais uma vitória de uma opinião política do que a vitória de uma ação a favor do crescimento, do desenvolvimento, da integração e do combate a estas vulnerabilidades com que nós não nos podemos conformar. E as vulnerabilidades, também já o referimos há pouco, e esta mensagem também não o ignora, hoje são diversas, não é? As vulnerabilidades económicas, mas também as vulnerabilidades nas consciências, nas atitudes, na economia, no cuidado que há em remunerar bem justamente os colaboradores. Há muitas fragilidades sociais, também elas fontes de pobrezas diversas, não é? Claro, nós temos vindo a ser, é uma realidade mais recente esta preocupação com o facto de haver um grande número de trabalhadores que apesar de terem trabalho, não vivem no risco, ou mesmo no limiar, ou mesmo em situação de pobreza. Portanto, a questão de encontrar os caminhos para o trabalho digno, o salário justo, essas coisas têm que ser também transversais no pensamento e também no compromisso para o futuro, porque não podemos andar com ações hoje e ações paliativas agora, e coisas muito pontuais e depois não vivermos de oscilações políticas, que não pode ser. A pessoa, se estiver no centro da preocupação política, não muda se houver outro olhar de outra cor. E a Cáritas, como é que vai fazendo esta leitura, este acompanhamento? É algo que já faz há bastante tempo, mas também nunca é uma ação sempre igual. Vai tendo também sempre este cuidado de fazer uma leitura constante das realidades, que depois leva a ações também específicas e que vão elas também mudando. Como é que é esta ação dinâmica, digamos assim, da Cáritas? É exatamente assumindo que, como nós não somos donos da verdade nenhuma, como a realidade tem impactado os nossos dias de uma forma brutal, porque os problemas sociais mudam de um dia para o outro, não é? São guerras, são doenças, são aumentos do custo de vida, problemas com a energia. Nós não podemos ter sempre a mesma perspectiva. E eu acho que Cáritas, na sua história, tem demonstrado. É muito engraçado porque quando nós tentamos fazer a história das instituições, há uma linha de coerência. A história da Cáritas é feita de ação diferente com problemas diferentes. Foi com a primeira mulher que conduziu a Cáritas, a Fernanda Jardim, com as crianças no pós-guerra, foi na distribuição de farinhas e leite e queijo vindos de várias proveniências, foi a seguir ao 25 de Abril com uma aposta nas questões do emprego, e hoje é mais complexo porque as situações sociais são bastante mais complexas do que só uma proveniência. Como se não bastasse as situações sociais serem mais complexas, a complexidade da vida, com estas crises sucessivas, também obriga a outros olhares. E a Cáritas tem sabido, estou há pouco tempo, em fim de mandato, mas estou há pouco tempo na Cáritas, mas as pessoas que
que foram dirigentes da Cáritas a todos os níveis, desde as Cáritas paroquiais à Cáritas internacionais, sempre se preocuparam em olhar para a realidade. A Cáritas Portuguesa hoje tem um observatório que se dedica essencialmente às questões da pobreza e da fraternidade, é assim que o observatório se chama, mas que se preocupa em avaliar as questões da empregabilidade, as questões dos salários, as questões da habitação e todas as questões que demonstram ser fulcrais no resolvimento das situações de problema. E com isso vão-se criando a vários níveis, vários olhares. A Cáritas Portuguesa está neste momento a trabalhar com a rede Cáritas em Portugal, com comunidades de prática para os problemas mais gritantes, as migrações, os idosos, a empregabilidade. Também vai fazendo o mesmo, tentando recolher os dados da proximidade com o melhor registro possível. Esse eu acho que é uma aposta, é uma coisa que a Cáritas pode vir a melhorar, e é essa leitura da realidade, mas, claro, com a ajuda de pessoas que estão fora da ação é mais fácil nós termos uma leitura mais limpa e também sabermos encontrar melhores soluções. E também sempre muito nesta atenção à capacitação e ao retirar daquele círculo da pobreza, e não apenas o assegurar os apoios económicos e os subsídios. Era o sonho de todas as Cáritas, não é? É poder só trabalhar para que o nível mais baixo fosse acima da linha da pobreza e podia estar a integrar as pessoas. Muito bem, Rita Valadas, muito obrigado por esta partilha. Há alguns dias deste 7º Dia Mundial dos Pobres, olhamos a pobreza, olhamos também a alguns desafios que são necessários empreender e também tocam às comunidades cristãs de cada um. Muito obrigado por esta partilha. Obrigado pela sua atenção também. Nós ficamos por aqui. Tenha uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.